Minha convidada de hoje é cirurgiã dentista e especialista em atenção básica e saúde da família, especialista em gestão de saúde e mestre em saúde coletiva. Além de dentista, ela é professora e vereadora no município de Criciúma, tendo a segunda maior votação do pleito de 2020 com 2.430 votos. Em 2022, ela decidiu alçar voos diferentes e projetou sua candidatura a deputada federal pelo PCdoB, conquistando uma vaga de suplente com seus 38.862 votos. Em seu posicionamento ideológico, se diz progressista de esquerda. É filha de Fabiane Vito e Nelson Mondardo e tem dois irmãos, a Bruna e o Augusto. Ela é a vereadora de Criciúma que mais aprova leis em favor das minorias e do meio ambiente e busca um debate que promova o crescimento de sua cidade. Eu desafio nesse momento a vereadora Giovana Mondardo a subir no palco político, expor suas ideias e defender seus ideais. Já voltamos aqui, estamos já na nossa bancada com a nossa queridíssima vereadora, não sei se eu chamo de dentista, de vereadora, de deputada federal. Bom dia, Giovana Mondardo. Bom dia, Bruno. Um prazerzão estar aqui. Pode me chamar de Gi mesmo, que acho que tem que ser informal mesmo, tem que ser leve, né? E esse são escolhas que a gente faz para a vida, mas no fim do dia a gente precisa ser a gente mesmo, né? É a Gi mesmo, é a Gil, É. enfim. Mas que legal, eu tô muito feliz de você ter aberto um tempo na sua agenda, que a gente sabe que é super corrida aí, tá fazendo um trabalho lá em Criciúma, que a gente vê nas mídias sociais, acompanhamos o seu trabalho. Eu tô feliz de você poder estar aqui conversando sobre política com a gente. Pô, uma honra, a honra é toda minha, na verdade, né? Eu tenho uma vida um mandato como professora na universidade e de dirigente partidário do meu partido, que fico andando por aí, para cima e para baixo, ajudando a criar novas lideranças, a despertar e procurando pessoas que sonham com um mundo melhor com a gente. Então, eu ando também muito o Estado, ainda mesmo depois da eleição de 2022, eu continuo fazendo isso, e esse é um papel que me exige muito também, então eu tenho vindo muito para essa região aqui que eu amo de paixão. Ah, maravilha. Então não fez uma, não saiu muito da extensão onde já costuma caminhar, a gente não te tirou tão fora então Não, nem da pouco, rota. até porque passei toda a minha adolescência aqui no Arroio, a minha infância e adolescência no Arroio, em Araranguá, vivi muito por aqui. Você nem sabe, né? Conhece, não, olha aí, ó, já estou recebendo informações novas que eu não tinha É, antes, né? Mas vamos falar a respeito disso. O que eu bora. queria te perguntar já, ô vereadora, é dentista, né? Como que foi isso, assim, desde pequenininha já queria ser dentista ou não? Cara, desde criança, assim, eu tive isso com uns 9, 10 anos. A minha mãe fala que foi com uns 9, 10 anos. Mas o sonho da minha mãe sempre foi ser dentista. Ah, bem. Então, ó, de uma forma ou de outra, acabou influenciando. Então, eu lembro que eu estava ali, sei lá, na sétima, oitava série, quando eu já estava nessa fase meio que de decidir, que eu acho muito cedo, sétima, oitava série, e acabei decidindo, optando por fazer odonto. Fiz cursinho pré-vestibular, trabalhei no colégio que eu estudava lá em Criciúma para poder pagar o cursinho. Eu era atleta, então até o terceirão eu tinha bolsa atleta. E aí depois paguei, isso, trabalhei para pagar o cursinho para poder disputar vagas em federais. Não consegui, mas acabei começando na Unisul em Tubarão e depois fui para a Unesc em Criciúma, que é onde foi também, onde a minha vida mudou muito. E nunca mais parou de estudar, porque daí É, vem duas especializações e vem mestrado, duas foi especializações, estou duas, é. enganado, e mais um mestrado. E isso tudo foi ali dentro desse universo da Unesc ou expandiu e foi para outras Sim, eu universidades? fiz residência multiprofissional, que é uma pós-graduação, você sai com o título de pós-graduação, mas com um vínculo de 60 horas, né? É uma bolsa do governo federal, que ela é refletida geralmente nas universidades, então espalhadas pelo Brasil todo. E era um compromisso de 60 horas de trabalhar em unidade básica de saúde e estudar dentro da universidade. Então, a gente tinha muito isso. E eu fiz ao mesmo tempo uma pós-graduação em gestão em saúde pela UFSC, e no segundo ano da minha residência, isso foi no primeiro ano, 2 pós ao mesmo tempo. E aí no segundo Meu. ano eu fiz o mestrado, junto com a residência. Foi uma loucura, mas deu tudo Ai, certo, mes- saiu. o mestrado foi aqui mesmo, não precisou fazer especialização fora do país, ficou aqui só Não, no não, Brasil. eu até queria ter feito, acho que se tivesse pensado um pouquinho mais, porque foi muito corrido. Eu me formei em 2016, em 2017, entrei na residência, entrei na pós-graduação, entrei no mestrado em 2018 e dali tudo aconteceu. E foi tudo dentro, praticamente tudo dentro da universidade, da Unesc mesmo. Ah, então ficou ali dentro do seio da Foi, universidade, foi acabou. muito. Mas mestrado é um tipo de estudo diferente, né? Sabe? Uma Sim, especialização para o mestrado é outra dinâmica, né? sim, outra dinâmica, mas a dinâmica da residência também exigia muito. E o meu mestrado era um mestrado profissional, então a maior parte do tempo era um mestrado que ele exigia muito mais com 2 dias da semana, então eu fazia uma adequação na minha agenda junto com a residência,
para poder tocar, né. Então eu trabalhava 60 horas, estudava trabalho e estudo de 60 horas semanais e fazia o mestrado junto. Então era uma correria por isso, na minha opinião, porque se eu só trabalhasse, seria um pouco uma dinâmica mais leve também, né, que eu ia Uhum. precisar, sei lá, sair do trabalho para isso. E aí depois que eu terminei o mestrado, a residência e as pós, eu acabei ingressando no centro especializado em reabilitação na própria universidade, e aí trabalhando só com pessoas com deficiência, vitimados de acidente, recuperação de AVC e diagnóstico de autismo e deficiência intelectual de 3 a 16 anos. Essa foi a sua, digamos assim, dinâmica de atendimento no início da sua Foi. profissão com pessoas. Atende essas pessoas até hoje, assim? Ainda trabalha? Bom, hoje não tem mais tempo de É, atender, né? hoje é difícil, Hoje só hoje leciona, né? hoje eu só dou Mas aula. antes de ser vereadora, ainda trabalhava com esse, com, ou chegou a ter Sim. consultório? Foi só na parte pública ou chegou a ter consultório Não, também? só parte pública mesmo, porque de fato, quando eu queria ser dentista, eu sonhava com consultório, né, então Certo. consultório, aquela coisa toda aquela energia Giovana de Mondardo. consultório, né, de cirurgião dentista e coisa e tal. E quando eu entrei para a universidade, eu despertei para outra paixão, assim, mas uma paixão para o espírito público. E não quer dizer que isso precisa envolver a política necessariamente, Sim. mas de uma forma ou de outra envolve, porque foi onde eu despertei minha paixão pela saúde pública brasileira e é onde eu entendi que, bom, se eu quero ser dentista, eu quero ser nesse lugar, né, na Sim, saúde pública brasileira, de alguma forma. Então, aí tem diversas áreas, né? Você pode claro. ser na atenção primária em saúde, nos postinhos, que é como a gente conhece, nas UBSs, né? Uhum. Nas UBSs, como eu trabalhei através da residência, fiquei 2 anos trabalhando numa unidade básica de saúde, a unidade básica de saúde do Santo Antônio, um bairro lá de Criciúma. Trabalhei por 2 anos e depois, aí fui para média complexidade, que era nesse atendimento de um Claro. centro especializado, que é um serviço do SUS dentro da universidade. Trabalhei lá por pelo menos 3 anos também antes de me tornar vereadora. E ali já não sonhava mais com um consultório próprio, né, eu sempre entendi que a minha contribuição na odontologia seria por esse viés. E também acadêmico, né, então as minhas pesquisas foram nessa perspectiva, especialmente da saúde pública de Criciúma, então da implementação das unidades básicas de saúde, como que a cidade se construiu através da luta pela saúde pública, e aí se deu o desenrolar de muita coisa, de despertar de muitos sonhos, de muitas admirações, e uma delas foi a admiração, por Criciúma e como ela se desenvolveu através dos sonhos de uma saúde pública melhor, né. Maravilha. Agora, a lecionar, vem do consultório, faz o mestrado, desenvolve projetos de pesquisa e já tinha o sonho de lecionar nessa ocasião Já, ou já vinha para isso? já. E daí começou com a universidade? Sim, a minha mãe é professora, Sim. mas eu despertei para a academia nessa perspectiva, né. Bom, eu sei que o serviço público na saúde, ele tem muitos problemas ainda e a gente precisa enfrentá-los e as soluções para ele, na minha opinião, estão dentro da universidade, né. Dentro Sim, da universidade, mas principalmente nessa perspectiva de ouvir a população, de ouvir a comunidade sobre esses problemas, né. Não é perfeito. isolado na discussão academicista que eu sou contra. Uhum. Então, nessa perspectiva eu entendi, bom, minha contribuição tem que ser nessa área, no atendimento público, mas, na contribuição de resolver os problemas da comunidade dentro da academia. Então, tentei, me dedicar a isso já desde o começo. E aí tudo aconteceu muito rápido. Eu terminei o mestrado, acabou que fui trabalhar no centro especializado, que a gente chama de SER, né, no SER, que é um atendimento que atende, na verdade, de Braço do Norte até Paço de Torres, então aliás, São Lugero até Paço de Torres, então atende toda a nossa região. Então eu aprendi muito ali, né, também nessa perspectiva e aí do clínico, né, de clinicar, de atender. Aprendi demais. E, na vida acadêmica, esse sonho despertou nessa mesma época, assim, né, eu queria fazer mestrado justamente para poder lecionar e era um sonho que eu tinha de ficar na academia, de exercitar isso dentro da universidade, que era fazer também com que outros jovens despertassem para a paixão que é sonhar com uma saúde pública melhor e principalmente achar ferramentas para desenvolvê-las, né. Então, foi nessa perspectiva que esse sonho veio. Eu trabalhava como professora substituta, então ajudava alguns professores, dava uma mão antes de terminar o mestrado, fazia minha disciplina de docência do mestrado também na graduação, ensinando saúde pública, né, saúde coletiva que a gente fala.
E depois disso, eu terminei o mestrado, fui dar aula, então na residência multiprofissional. Isso é um pouco mais novo, assim, acho que foi 2023, final de 2022, 23, que aí comecei a dar aula na residência multiprofissional, essa que eu estudei. Então Olha, foi então aluna e foi agora é foi uma professora. paixão, assim, uma paixão. E aí eu dou aula de estratégia de saúde da família nesse programa de residência. Eu vi que você tem essa formação, essa especialização na parte de estratégia de saúde da família, e existem muitas pessoas que defendem essa estratégia, Sim. né? E um questionamento agora que eu faço, que vamos fazer para uma especialista, né, gente? Vamos aproveitar aqui o conhecimento da vereadora. A estratégia, ela passou por algum tipo de reformulação, de desmantelação ou não? Ela continua idêntica quando foi criada, a estratégia de saúde da família? Ela passou por muitas mudanças, porque é fato que a conquista do SUS, como a política que a gente conhece hoje, do Sistema Único de Saúde brasileiro, que é considerado o maior sistema de saúde pública do mundo, Do mundo, né? porque atende mais de 100 milhões de pessoas. Então, do ponto de vista numérico, né, quantitativo, mas também da qualidade e da abrangência. A saúde pública brasileira é responsável, por exemplo, por quase 99% dos transplantes feitos no Brasil, também na perspectiva da oncologia, do tratamento oncológico, tratamento de câncer e na imunização. O Brasil sempre foi referência nisso e agora, há pouco tempo, a gente não tem atingido metas muito básicas de vacinações que para a gente eram comuns, né? Eu lembro de ser vacinada na escola, né? Sim, eu De lembro ter campanha de disso. vacinação e eles iam vacinar a gente na escola. Eu achava aquilo o máximo, porque de fato é uma cobertura e uma dedicação de um país tropical, de um país que tem nuances, não só do ponto de vista climático, mas de território geográfico, então uma extensão territorial muito grande, mas que dava conta de ser um dos países com maior abrangência de imunização do mundo. Então, isso eu defendo, né? Isso eu tenho essa perspectiva, e quando a gente chega na década de 90, depois da garantia do SUS na Constituição Federal de 88, a gente chega na década de 90 com o SUS já subfinanciado. Quando ele vai para ser aplicado, ele já começa com um corte de investimento público, o que gera diversos problemas e que, ao longo do tempo, acabam ocasionando dificuldades de atingir metas e objetivos que a gente sonhava e planejava lá atrás. Nessa perspectiva, em 94, quando a Estratégia de Saúde da Família, quando lá atrás chamava Programa Saúde da Família, então ela já mudou lá Sim, atrás, muito jovem, chamava Programa Saúde da Família. Ao longo dos próximos anos, a gente foi entendendo que um programa ele tem começo, meio e fim, como aqui vai sim. ter. O programa ele tem objetivo, começo, meio e fim. A estratégia não, a estratégia é perene. Estratégia é algo que precisa acontecer ao longo do tempo, que ela precisa se reinventar, que ela precisa mudar conforme a conjuntura, conforme o momento, conforme os problemas de saúde. Ela vai Então, se virou adaptando. estratégia, virou ESF, né? O PSF virou ESF. Certo. E dentro desse cenário, a gente teve um subfinanciamento estruturante, que a gente chama desse guarda-chuva, dá para chamar assim, que é a atenção primária em saúde, a APS, né? Atenção primária em saúde, a gente tem o ASF, tem as agentes comunitárias de saúde, tem as agentes de endemia, tem outros tantos programas que vão sendo inseridos e incorporados nessa estratégia, programa de imunização, por exemplo, porque a porta de entrada da população na saúde pública brasileira é a unidade básica de saúde do seu bairro, o que é Perfeito. uma estratégia muito bem planejada para atender pelo menos 3.500 pessoas, restrita àquelas pessoas que são, adscritas, que a gente fala distritas, que são como se fossem cadastradas naquele bairro, com a cobertura das agentes comunitárias que moram no próprio bairro. Então, no conjunto dessas estratégias, a gente acabou tendo ao longo do tempo um desfinanciamento, que a gente chama, que ocasionou em diversos problemas que hoje a gente experimenta. Por exemplo, o descrédito e a inconfiabilidade, muitas vezes, das pessoas do próprio Programa Saúde da Família, do ESF, aliás, e fugindo um pouco dessa dinâmica da UBS, né, do posto de saúde, já tentando buscar outros meios, pagando planos privados a baixo custo, que não atendem a essa dinâmica, mas que no inconsciente das pessoas acabam gerando uma certa confiança, o que é um problema, né, porque acaba sobrecarregando as unidades de pronto atendimento, as UPAs, e os hospitais, onde, na nossa perspectiva, do ponto de vista ideal e da teoria, mas também nas estratégias práticas, era onde deveria atuar mais, 80% dos problemas de saúde do Brasil poderiam e teriam condições para serem resolvidos dentro das UBS, dos postos de saúde, o que acaba ocasionando sobrecarga nessa média complexidade e alta complexidade, que são as UPAs, né, esses atendimentos mais de pronto atendimento, e os hospitais, que hoje a gente vê lotados sempre, né? Sim. Porque
a gente condicionou também a população a não ter mais confiança na unidade de saúde, e não por culpa dos profissionais, é preciso deixar isso muito claro, mas o contrário, por um desfinanciamento, por uma desvalorização, um desprestígio sobre esses profissionais que inclusive seguraram no osso do peito a pandemia e se tornaram heróis brasileiros, heróis mundiais, mas que na prática, no dia a dia, hoje a gente ainda sofre um desprestígio muito grande, especialmente no funcionalismo público em geral, e isso ocorre também com os profissionais de saúde. Então, essas filas enormes que a gente vê é também por essa condicionante, por esse afastamento da população das UBS, dos postos de saúde, e essa procura indiscriminada e até mesmo às vezes desnecessária, né? Procurar por causa de uma gripe, por causa de uma febre, que a gente sabe muito bem que daria para resolver numa unidade de saúde, né? Claro. Então, dando só um exemplo, é nesse contexto que eu enxergo que esses desfinanciamentos acabaram transformando o modo de fazer saúde no Brasil e que a gente tem um trabalho hérculo que é, de fato, resgatar a atenção primária em saúde como uma fortaleza, de fato, da saúde pública brasileira e transformar a saúde pública como ela é hoje, com o digital, com as adequações necessárias para o nosso tempo e as ampliações necessárias para o nosso tempo, né? Não dá para achar que aquele modelo que funcionou lá em 94 é o mesmo que vai funcionar hoje. Ele já Sim. não é mais ele. Ele se tornou obsoleto para a gente. Mas se a gente não aceitar isso, nós vamos sempre ficar batendo na tecla que é aquele serviço lá que vai dar conta dos problemas de hoje, mas hoje já não é Impossível, mais né? esse. Hoje nós não estamos atingindo metas básicas de imunização, não por falta de vacina, não por falta de hã, vacinadores nas unidades, mas especificamente por um movimento antivacina que acontece no Brasil. Então, por isso que eu comecei falando que a política está profundamente imbricada com as relações de saúde e assim também o contrário também é verdadeiro. Então, as relações de saúde também estão imbricadas com as relações políticas, porque é a política, são os políticos, de alguma forma, que decidem também mais investimento na saúde, que decidem resgatar políticas públicas de saúde ou criá-las também, ajudar a criar, mas também na perspectiva de que a saúde pública brasileira só foi possível com a mobilização da Constituinte, da Assembleia Nacional Constituinte, que criou a Constituição brasileira e que, com muitos estudiosos da época, com muitos profissionais de saúde, conseguiu conquistar um sistema único de saúde que abarcasse toda a população, independente dela ter emprego ou não. Porque até ali, só quem era empregado, só quem era trabalhador tinha esse direito. O que a gente vinha de uma época pós-ditadura muito aprofundada, com um desemprego em altas taxas de desemprego, e isso era também o excludente em certos tons. Claro. E aí, nesse aspecto, a gente tem essa saúde hoje, que tem seus defeitos, mas que ainda é uma fortaleza para todos nós, como a possibilidade de um serviço de saúde público de qualidade, com dificuldades, com seus problemas, mas que é gratuito, né? Que está lá para a gente atender. Exatamente, daí eu penso assim que a gente só dá valor para isso o dia que a gente não tiver, né? A gente brinca muito as pessoas que vão viajar assim para outros países que cortam o dedo e precisam É. gastar R$ 250, R$ 500 ou dólares, né? Enfim, dependendo de onde estão. Aí começam a pensar o quanto a nossa saúde ela é organizada nesse sentido, porque hoje, claro que somos nós que pagamos, nós contribuímos com os impostos, tá tudo certo. Nós sabemos que, inclusive, o SUS está lá porque é financiado por nós até pagamos adiantado já por aquele serviço que está acontecendo, mas ele é gratuito, inclusive, para aqueles que não conseguem contribuir. Então, acho que a organização é legal. Agora, quando a gente fala de saúde, a gente percebe que seu olho brilha. Brilha. E eu comecei falando de saúde para a gente poder embasar nossa conversa daqui para frente a respeito da política, porque eu imagino, e já te entrevistei em outro momento e acompanho a sua trajetória, que a saúde ela acaba sendo uma mola propulsora também dentro dos seus projetos, da sua atenção, da forma como você se põe como vereadora e também como candidata a deputada federal que foi. Agora, eu quero fazer essa pergunta. Como que uma mulher, né, uma menina, né, lá jovem ainda, que estava ali tão imbuída nos conhecimentos e querendo lecionar, sai dessa paz, vamos dizer assim, para vir para esse turbilhão que é encarar uma eleição no município grande, como é Criciúma, que na nossa região é o maior que tem, saindo vencedora como a segunda vereadora mais votada, né, uma campanha que contou com amigos, tudo certo. Uma campanha que contou com amigos, uma campanha que contou com muito apoio geral da população, uma campanha que foi assim, que a gente via os seus vídeos parando no trânsito e distribuindo os panfletinhos, amar e mudar as coisas, enfim, toda essa situação que você gerou. Como que você quis vir para trazer essa falta de paz para sua vida, que é ser uma representante pública, porque não tem mais sossego, né, vereadora? Como que foi isso? Como que nasceu esse desejo?
Olha, eu acho que você pontuou coisas bem determinantes, né. A primeira é que eu nunca vivi numa paz, né, porque eu fazia movimento estudantil, eu era uma pessoa já era muito intransigente com as injustiças e já não suportava ver nenhum tipo de assédio, de autoritarismo, de, hã, dessa tentativa de sobrepor os desejos dos desejos individuais sobre os desejos coletivos. Então, nesse aspecto, já era algo que me incomodava. Então, eu sempre fui muito atenta à política, sempre fui, muito envolvida, sempre procurei, estudar muito sobre isso. Eu lembro que quando eu votei a primeira vez, o meu pai disse para mim: "Ah, vota no fulano", porque uma época era assim, né, os É, pais da gente que falavam cabrestão assim, que lá, né. sugeriam: "Ah, vota no fulano para me ajudar aí, para me ajudar meu partido, meus amigos, não sei o quê". E isso mudou, né, isso hoje Mudou, já é mudou. assim, eles perguntam pra gente ou a gente mesmo que fala, né, a juventude: "Olha, vota me ajuda aqui, vota com fulano", e os pais já: "Pô, eu acho que aqui a gente tem que começar a dar uma atenção pra juventude", e acabam, cedendo e olhando os nossos candidatos com um pouco mais de carinho e respeito. Mas quando meu pai falou isso a primeira vez, quando eu ia votar a primeira vez, eu falei assim: "Olha, espera aí, mas eu não vou votar de qualquer jeito não, deixa eu dar uma olhada". E na época não tinha Instagram, não tinha nada disso, né. Então, eu fui no site, www.fulano.com, né, e entrei lá, olhei, disse: "Ah, gostei desse cara, mas ainda não tá muito adequado ao que eu gostaria". Aí foi onde também quando ele sugeriu, me despertou, assim: "Não, eu vou procurar os meus, deixa eu ver onde que eu me identifico". Então, eu nunca aceitei a imposição das coisas. E acho que vem desse lugar, dessa intransigência com as injustiças, de ser alguém, inconformada com as injustiças, que desperto para a política como a perspectiva de olhar para esse lugar com um vácuo político, das representações que eu tinha desejo. E não decidi ser a representante dos meus sonhos. Essa é a verdade. Decidi encarar uma candidatura com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita gente, com um movimento. Por isso que a minha candidatura estava na rua, porque eu estava no sinal, porque eu ia visitar a casa das pessoas, porque eu fazia muita presença digital, porque eu entendo que era o que eu gostaria de receber, era o que eu gostaria de ver. Eu não acho que alguém tem que entrar para a política para favorecer a si mesmo, para ter só esse lugar de poder, né. Porque eu acho que esse é um lugar de poder, de fato, e Sim, que a gente precisa entender que é um lugar de poder, mas que é um lugar de poder que precisa representar os desejos da população, não só aquela que te elegeu, diga-se de claro, passagem, isso é claro. importante dizer. Porque à luz de hoje, diante da polarização que a gente vive, tem muita gente que acha que a política, elege, né, que a população elege seus representantes para defender somente seus interesses, né, os interesses daquele grupo específico. Eu acho que a política, eu acredito nisso profundamente, profundamente. Há controvérsia de muita gente que às vezes confia em mim, votou em mim, mas eu defendo isso, eu acredito nisso, eu acredito muito no diálogo. Eu acho que a política deixou de exercitar o diálogo e as contradições. Eu acredito verdadeiramente que é quando a gente pensa diferente numa mesa grande com gente que pensa parecido, com gente que pensa diferente, que a gente consegue avançar e abarcar a maior parte da população. Uma população que não vai concordar 100% com aquela definição final que foi feita através de uma mesa redonda, de uma mesa de Uhum. conversa, de negociação, Sim, mas que certamente vai abarcar o maior número de pessoas, que eu acho que é o que a política precisa se dedicar. Não em se dedicar a favorecer grupos somente. É claro e é fato que a gente vive hoje uma polarização que se aprofunda em temas morais, sim. morais. Mas do ponto de vista da decisão da vida das pessoas, da garantia de segurança, da garantia de atendimento de saúde, da garantia de ter qualidade de vida, são dessas decisões, dessas mesas das divergências que saem as melhores condições e as melhores soluções para que isso possa acontecer da melhor forma para a população. E eu acredito muito nisso. E quando me dediquei a ir para essa candidatura, foi nessa perspectiva, assim: "Olha, não vou fazer diferente. Se vocês esperam que eu vou me isolar e só vou conversar com quem pensa parecido, vocês já sabem que eu vou ser uma péssima vereadora. E eu não vou fazer isso". Tanto que tenho uma relação ótima com todos os vereadores, inclusive com aqueles que eu tenho divergências profundas, estruturantes, de comportamento, de vida, sabe, de dedicação, de espírito público. São muitas as diferenças, mas o respeito precisa ser dado. A possibilidade de diálogo para chegar num senso comum,
Às vezes a gente não acha mesmo. Não, não acho. Mas eu sempre terei disposição para isso. Sempre. Nunca vou abrir mão disso. E quando eu aceitei, acho que a política tentou. Eu vim com uma expectativa, passei por muita coisa no começo, que me deu um balde de água fria, certamente. Foram muitas violências, foram muitos ataques que eu, certamente, passei 6 meses perguntando o que eu fui fazer da minha vida. Porque apesar de nunca ter vivido em paz, no sentido da intransigência com as injustiças, eu sabia que aquele próximo período seria mais desafiador. Sim. A campanha já foi muito desafiadora. Imagino. Mas o começo do mandato foi cruel. Né? Foi desafiadora a campanha. O mandato foi cruel. O começo. Mas eu ouso dizer que eu virei cascuda. Agora, para me atingir, a pessoa tem que se esforçar demais. Demais. Criou demais. uma armadura já. Uma armadura. E, certo tom, foi bom isso ter acontecido no começo, porque eu percebi que esse ambiente não é um ambiente seguro para as mulheres e para a juventude. Eu fui eleita a vereadora mais jovem da história de Criciúma com 27 anos. E eu acho que eu já era velha. Porque eu quero que 27. muitos outros jovens de 20, de 18 anos possam ocupar aquele lugar sem enfrentar termos pejorativos pela sua idade ou pelo seu gênero. Então, eu defendo que esse lugar seja um lugar seguro. Então, eu passei 6 meses sofrendo para poder passar o resto do mandato criando dispositivos para que aquele lugar seja mais seguro, para que outras pessoas possam, muito mais jovens que eu, possam ocupar esse lugar com segurança e sem repensar 2 vezes o que eu fui fazer da minha vida, né? Nossa, muito bom, muito importante isso. Agora, vereadora, quando a gente olha para você e a forma como você expõe as suas ideias, eu consigo enxergar senso crítico. Isso é importantíssimo. Você acredita que você é uma pessoa, embora seja progressista e de esquerda, como se intitula, é capaz de ter senso crítico a respeito daquilo que você considera correto ou não, dentro das dinâmicas de direita e de esquerda, você se considera, eu acredito que sim, pelo que você acabou de falar aqui, que é capaz de sentar em mesas, né? Mas você se considera que você é alguém que consegue abarcar situações que sejam positivas e identificar isso em ambos os lados, vamos dizer, polarizados, que hoje o Brasil se encontra, ou você acredita que não, que é aquilo que você tem uma linha e você só trabalha naquela linha? Sim, eu tenho um hábito. O meu hábito é só ouvir coisas que eu não gosto. Você sabia disso? Os podcasts que eu escuto, eles geralmente são mais à direita. Porque eu me dedico muito, claro, né? Eu preciso me informar. Então, eu escuto muito xadrez verbal, procuro, às vezes, o assunto. Às vezes não tá tão progressista, mas estou lá no assunto da Natuzaneri, enfim. Eu me informo. Mas eu também escuto programas de direita para me informar. É um exercício de estômago. Sim, Para a contradição do ponto de vista da perspectiva do que eu acredito. Né? perfeito. Para mim é um exercício de estômago. Porque a política, ela é esse ambiente que muita gente opera com o fígado. Eu digo que tem gente na política que tem um fígado para trabalhar e outro para se vingar. Certo. Isso é muito ruim, porque é porque você não votou comigo, agora na próxima vez que tu precisar eu vou votar contra, mesmo que o projeto seja bom. Isso acontece demais. Isso é um exemplo de uma coisa que talvez nem tenha tanta relevância no ponto de vista do mundo político, né? Porque é pequeno. Sim. Mas vamos lá. Esse exercício eu faço todos os dias. E eu me dedico a tentar encontrar coisas positivas na perspectiva das pessoas, mesmo que ela seja completamente diferente da minha. E falo isso porque eu acredito mesmo que as pessoas não estejam ali. Claro que tem muita gente que está nesse lugar para se favorecer, para defender os seus interesses, inclusive nem dos seus grupos, dos seus individuais, de colocar serviços terceirizados seus para operar em serviços públicos, por exemplo. Isso é defender pauta sua, individualmente. Acho que isso é um problema, isso é um erro. Mas eu procuro identificar, inclusive na perspectiva de onde que o meu campo político falhou para que isso aqui fosse uma solução. Vou dar um exemplo, comunidades terapêuticas, por exemplo. Eu sou contra. Eu tenho essa posição contrária. Mas na perspectiva de não existir nenhum tipo de política que absorva as pessoas com dependência química no país, as comunidades terapêuticas que foram financiadas pelo Bolsonaro no governo anterior, hoje são a única alternativa que uma certa população tem. E é a única alternativa. Eu não disse que é a solução. E essa é a minha crítica, por exemplo. Sim. Não, interessantíssimo isso, esse exercício que você faz, é importante, porque eu acho que todo político, e você está almejando voos maiores, é importante que tenha essa perspectiva de onde estão as pessoas, porque você vai acabar representando, você sobe de 2.400 votos para mais de 10 mil votos quando você se candidata em 2022 deputada federal.
Isso dentro de Criciúma só É. estamos falando. Você teve 2.430 e passa para mais de 10.000. Dentro desses votos, você não deve ter tido voto só de pessoas de esquerda. Você deve ter tido de pessoas de direita que acreditam no seu potencial, que sentam à mesa com você e dizem assim: independentemente daquilo que queremos, você me representa porque você é inteligente, você vai para frente, você defende pautas que eu talvez não concorde pelo meu posicionamento, mas você também defende pautas que eu concordo porque eu quero um Brasil melhor. Eu acredito muito nisso, que você tem representado isso, porque é isso que a gente ouve quando a gente conversa o seu nome, né? Você tem se dedicado a estudar. E daí vem a minha pergunta, vem a candidata a deputada federal, vence uma candidatura sendo a mais jovem de Criciúma, na sua primeira tentativa, a segunda mais votada do pleito em um município que, historicamente, nossa região é muito ocupada por homens, né? E você é jovem e mulher, como você estou aqui, e daí você vai para uma candidatura 2 anos depois de deputada federal e chega a 38.862 votos, né? Conquistando a suplência. Isso é um sucesso. Vai assumir cadeira na Câmara Federal? Posso perguntar isso? Claro. É um prazer, né? Porque quando a gente viu o resultado, foi uma grande vitória política. Faltaram em torno de 9.000 votos e uns quebrados, né? E eu considero que foi pouco, porque minha primeira disputa eleitoral foi em 20, então há 2 anos antes, né? E em Criciúma, como você falou, a gente saltou de 2 para 10.000 só na cidade, né? 2.400 para 10.400. Então foi um salto muito significativo e que me colocou numa condição de entender, de fato, que a perspectiva das pessoas é sobre a minha independência também na Câmara de Vereadores. Acho que contribuiu muito para essa votação na cidade, porque eu sou a única vereadora de oposição. Não Além está de tudo presa a isso, não nada. basta ser a mais jovem, não basta ser mulher, eu tinha que ser a única vereadora de Eu não sabia oposição. que era a É, única, mas eu ia te sim. perguntar isso posteriormente. A única de Sim. oposição? Hoje o cenário, 2024, à luz das eleições desse ano, o cenário mudou. Mas isso eu acho que acontece em todas as câmaras, Sim, né? O sim. jogo político, dança de cadeira, todo mundo trocando de partido, definindo se vai apoiar o fulano ciclano, será que aquele prefeito me deu os cargos que eu queria ao longo do tempo? Muitos aí romperam e mudaram de posição. Eu mantive minha posição desde o começo. Então, quando eu percebi alguns vereadores chegando, eu falei, olha, vai pé por pé, vai devagarzinho, que eu sempre tive aqui. E não é um lugar fácil, porque aqueles que foram meus algozes nos primeiros anos e ali, especialmente nos primeiros 6 meses do mandato, hoje estão aqui tentando conversar comigo, tentando ser meus aliados nessa perspectiva de ser oposição. E eu mantenho meu posicionamento político, né, então tem coisas que são inegociáveis, assim, que são os meus valores, são as coisas que eu acredito, e especialmente aquilo que a população reivindica até mim. E eu crio muitos canais para a população chegar até mim, para que a gente, não se afaste, né, não se encastele nesse ambiente, que é Uhum. muito comum se encastelar. E quando você me pergunta se há possibilidade de eu assumir na Câmara, eu recebi essa notícia com muita alegria já desde o começo de 2023, quando eu estive visitando os deputados lá em Brasília, né, os deputados que assumiram as cadeiras da nossa chapa da Federação Brasil da Esperança, que é o deputado Pedro Kizai e Ana Paula Lima, que são deputados muitíssimo generosos, que ofereceram a possibilidade da gente fazer um rodízio para que eu e a primeira suplente, que fez 800 votos a mais que eu somente, que é a vereadora da capital, a Carla Aires, minha amiga, que a gente possa assumir, inclusive talvez até juntas, na saída dos dois juntos, para que a gente possa passar pelo menos alguns meses no Congresso atuando. Eles ofereceram 4 meses para a gente ainda esse ano, mas agora a gente está avaliando, depende do tempo da política, porque tem eleição, todas nós, a Carla e eu somos candidatos a vereadora, então nós estamos tentando equilibrar, né? Vai depender de quanto que for esse tempo da política para a gente poder definir quanto tempo que a gente fica lá. Mas eu vejo isso como uma grande oportunidade. Uma oportunidade de, primeiro de tudo, aprender, porque eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. E nesse ambiente da política, mais ainda, né? Mais Porque ainda. você tem muita coisa nova, muitos dispositivos, muita coisa diferente, e nem se fala da abrangência, né? A abrangência nacional, numa perspectiva catarinense, e eu preciso, nesse ambiente, representar os sonhos dos catarinenses e de uma Santa Catarina mais plural, mais diversa, mas que também tenha compromisso com o emprego, um emprego de qualidade, que supere o subemprego e que tenha, nesse caminho, a responsabilidade de fazer de Santa Catarina um estado mais, além de ter um grande IDH, de ter suas qualidades já inerentes à sua história, de ser um estado que supera as diferenças, que supera
as dinâmicas do conservadorismo que supera que nesse ambiente tem espaço para todos nós, e é nessa perspectiva que eu quero atuar também no Congresso. E é isso, tenho muita chance de assumir muito em 4 breve, e eu meses. tô na expectativa para ser nos próximos meses, mas aí eu tô tamo vendo qual é o tempo da política mesmo. Vou chamar a deputada federal posteriormente, então, Então para vai uma ser um entrevista prazer. aqui. Mas 4 meses é um tempo muito interessante, assim, para atuar. Muitas pessoas ficam na suplência por 30 dias quando É. assumem algum lugar, né? 30 dias é muito difícil de você conseguir entregar algum tipo de trabalho, então 4 meses seria interessantíssimo. Agora, vereadora, existe uma projeção do nosso estado, as pessoas de outros estados falam que a gente vive num estado muito bom, né? Aham. Que Santa Catarina é muito privilegiada, as pessoas, principalmente Rio Grande do Sul, Paraná, outros estados mais para frente, mais para cima, quanto mais ao norte, mais ao nordeste, a gente escuta falar que nós somos privilegiados pelas nossas belezas naturais, pelo clima que ele se acentua bem, também pela qualidade de vida, muitas pessoas falam isso. Você acredita nisso, que o nosso estado realmente ele tem essa diferença, que ele está à frente de muitos outros, assim, que nós podemos nos considerar privilegiados diante de outros estados ou não? O pessoal está exagerando um pouquinho. Não, eu acho que Santa Catarina se diferencia em muitos aspectos, especialmente sobre a taxa de desemprego, por exemplo, que não bateu nem 4% no nosso estado, né? Nem se compara a outros estados do país, nem a média nacional. Então, nessa perspectiva, sim. Santa Catarina também tem um diferencial que é a tecnologia, na minha opinião, a indústria e a tecnologia. E a indústria de tecnologia, que é algo mais recente, né? Que a gente se apropria um pouco mais desses termos mais recentemente. Hã, Minas Gerais, por exemplo, especialmente BH, sempre foi referência na tecnologia e no desenvolvimento de, de apreensões de novas dinâmicas de vida, novas dinâmicas de relação e de, criar um celeiro muito potente de desenvolvedores, de, UX designers, enfim, que trabalham nessa indústria que é por muitos brasileiros algo que a gente está conhecendo agora mesmo, e até mesmo para mim, nos últimos anos, especificamente, conhecendo mais o cenário de Santa Catarina nessa expectativa, nessa perspectiva de aprofundamento da tecnologia, né? Então, a gente vive aqui um diferencial muito grande, que eu acho que é nesse aspecto. No aspecto da indústria, não posso dizer a mesma coisa de Criciúma, por exemplo, porque é uma cidade que há 20 anos não abre uma grande indústria para gerar empregos, para gerar desenvolvimento e, por consequência, fazer o PIB da cidade girar, fazer com que as pessoas tenham um melhor poder de compra, enfim, que tudo isso gira junto, né? Mas outras cidades do estado têm se diferenciado, como é o caso, por exemplo, de Sara, né, aqui na região, o próprio Araranguá também tem sido já virado referência nessa perspectiva, mas do ponto de vista da tecnologia, Santa Catarina também se diferencia de outros estados do país. Então, certamente é um Estamos estado. à frente mesmo. O pessoal não Sim, está, não. digamos assim. Floripa é a melhor capital do país para se morar, né? Já foi considerado em alguns rankings aí que saíram. Melhor capital do país para se morar. Então, vai de diversas ordens, né? Desde a da perspectiva das belezas naturais, que a gente ama, que a gente Sim, admira e que acho que não tem lugar nenhum no não país que tem, não tenha tem, não igual. tem. Pode falar de Rio de Janeiro, pode falar da Bahia, mas de fato, acho que a gente se diferencia nesse aspecto. Sou apaixonada pelo nosso estado. Acho que o que a gente vive aqui é uma experiência que o Brasil inteiro pode ter muito em breve. E desde que a gente consiga valorizar e não achar que por a gente ter essas diferenças que nos colocam em condições de índices importantes, como é a questão do desemprego, né, o desemprego muito baixo, achar que a gente é melhor que os outros, né. Acho que não é nessa perspectiva. Eu defendo a soberania nacional, defendo um país só, nada diferente disso. Perfeito, levamos as nossas belezas daqui, digamos assim, não somente as naturais não conseguimos transportar, mas aquilo que nós temos que possa ser exportado também para outras áreas do país e o país possa se tornar mais igualitário. Agora, vereadora, você é pré-candidata a vereadora, muito provavelmente será pré-candidata a deputada federal de novo depois do último pleito, e para por aí, eu penso talvez numa candidatura a um executivo, uma prefeitura e quem sabe possivelmente governo e até presidência da República. Tem esses sonhos ou não? Olha, eu sou muito pé no chão com as coisas, sabe? Tenho muita responsabilidade sobre vários aspectos, sobre a minha idade, sobre a minha ainda inexperiência na política. Eu preciso ter
ter humildade para reconhecer que eu tenho muitas debilidades ainda, tenho muita coisa que eu preciso aprender, que eu preciso tomar conta, né? Aprender, assim, entender de fato do que se trata, como funciona. E acho que esse ambiente da política ele é um exercício, é uma escola, né? É Sim, uma escola, está sendo uma escola para mim. E todos os dias eu aprendo muita coisa, né? Desde o ponto de vista da habilidade com as pessoas, da gestão de pessoas, de ter relações interpessoais mais aprofundadas ou menos, mas saber diferenciar aquele que tá com você, aquele que não tá, mas para além disso, que acho que são coisas muito mais identificadas assim com candidaturas, com campanhas, enfim, mas para além disso, tem coisas que eu acho que eu preciso aprender muito. E eu projeto, claro, né, que em 2022, aliás, 2026, seja pré-candidata a deputada federal novamente. Eu acredito muito nisso, assim, tenho feito construções para isso, tenho andado todo o estado. Foi uma candidatura eh, muito tímida inicialmente, porque o meu partido é pequeno, então eu precisei andar o estado todo para conhecer muita gente, e acho que ainda não dei conta de fazer tudo isso. Teve muitas cidades que eu não consegui pisar, mas a gente fez votos em quase todas as cidades do estado, faltando nem menos de 10. Então foi histórico mesmo. A gente entendeu que muita coisa veio dessa identificação da juventude, dessa identificação das mulheres que vêm para essa eleição de 2022 com vontade de votar em mulheres. Então, eu trabalho muito isso, faço muitos movimentos para isso, mas nada de graça. Faço isso na perspectiva construindo bons projetos para solucionar lacunas que a gente ainda experimenta no dia a dia como mulheres, não só no ambiente da política, mas especialmente fora dele. Então, eu projeto sim que, a depender do resultado eleitoral, provavelmente em 2026, a gente precise elaborar projetos para 2028 para nossa cidade e sonhar com um novo tempo, assim. E acho que isso não está distante mesmo, porque a gente vai experimentar em 2026 também uma nova eleição presidencial, junto com a eleição de deputados, que pode sinalizar muitas mudanças estruturantes no país. Então, porque acho que a gente já experimenta elas na perspectiva, inclusive agora, mais recentemente, de um direcionamento do próprio novo PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento do governo Lula, com destinação de milhares e milhares de reais para a construção, falo aqui da saúde, por exemplo, para a construção de novas unidades básicas de saúde por todo o estado de Santa Catarina, por exemplo, né? Então, nessa perspectiva, planejar é o caminho para as coisas darem certo. Então eu estou planejando. Olha, vai sair, quem sabe, dos legislativos para um executivo, né? A gente deseja todo o sucesso do mundo, né, Obrigada. vereadora? Você é muito inteligente, a gente sabe que vai construir bons projetos. Agora, vereadora, antes da gente ir para o nosso intervalo comercial, eu preciso te perguntar, né? E essa é uma pergunta que eu faço para todas as pessoas, independente do seu posicionamento político, que cai aqui na minha bancada. Governo Lula até o momento. Erros e acertos. Você tem perspectivas a respeito disso, que você poderia estar assim, coisas talvez ou você faria diferente, ou se você só tem fatores positivos para falar, enfim, qual o seu posicionamento a respeito do governo Lula até o presente momento? Olha, eu acho que o governo Lula 3, e é importante dizer isso, Sim, né? Porque a gente vem numa toada de um terceiro governo do Lula, com Lula com condições que o próprio Congresso se transformou nos últimos anos, com um poder econômico muito grande nas mãos do Congresso e que, na minha opinião, obrigou, né, ou acabou impulsionando, empurrando o governo Lula para ser muito dependente do Congresso. E essa é uma das minhas críticas, que acho que essas emendas impositivas que os deputados absorvem de trabalhar, por exemplo, com emendas sem considerar a saúde, por exemplo, de mais de 25 milhões de reais por ano, o governo fica muito na mão do Congresso. Não só das decisões de executivo, né, da gestão, mas também nesse aspecto de fazer um equilíbrio, né? De fazer um equilíbrio. Eu acho que o legislativo ele tem um papel fiscalizador que, nesse aspecto, à luz de hoje, tem se perdido com uma certa frequência, porque você vê até mesmo a oposição ao governo Lula no Congresso, uma oposição muito, não só do ponto de vista ideológico, mas uma oposição muito moralista.
não aponta os problemas do governo na perspectiva orçamentária, Técnica. técnica. Acho que as pautas têm virado muito mais morais do que práticas, né? E isso é um prejuízo profundo para a população, na minha opinião. Então, acho que o governo Lula tinha que entrar com um pouco mais de energia nessa questão das emendas impositivas. Mesmo eu querendo ser deputado um dia, eu acho que preciso fazer essa autocrítica, essa crítica, né? Que é uma dependência muito grande e que faz com que o governo Lula tenha que ser muito conciliador. E E não acho que só. nesse aspecto é a maior crítica que eu tenho, um governo muitíssimo conciliador. E daí, antes de você concluir o seu raciocínio para contribuir, essas emendas impositivas vão transformando talvez os deputados em mini executivos, né? Ao Claro, invés de fazer a parte de legisladores como devem. claro. E o executivo precisa fazer a sua parte, né? Independente do governo que esteja lá, ele precisa desenvolver as suas ideias, os seus projetos. E daí os vereadores ou as câmaras federais, nesse caso, como estamos falando, vão então fazer a sua parte de fiscalizar, de contrapor, de propor emendas a projetos ou de talvez propor projetos, anteprojetos, enfim. Mas me parece que as emendas, da forma como você coloca aqui, elas vão deixando as pessoas mais preocupadas em designar para os seus clãs, para os seus núcleos, e isso vai transformando mesmo, vai deixando qualquer governo engessado, né? Exato. Engessado e numa perspectiva, inclusive, desses deputados só pensar na próxima eleição. Né? Isso Sim, é um problema. Então, o que você deve escutar isso. Se você trabalha com política, você deve escutar isso sim, muito, né? Se a pessoa se eleger o deputado, é muito difícil que ela não consiga se reeleger. Então, você já ouviu isso? já. Então, porque é uma perspectiva de fato. Você está trabalhando com um orçamento absurdo, né? A própria Assembleia Legislativa nossa aqui também é nessa perspectiva. Entretanto, eu preciso dizer, eu defendo as emendas impositivas. Defendo profundamente, defendo inclusive nas casas legislativas. Isso porque a gente precisa diferenciar o que é criar independência dos poderes e o que é criar dependência, né? Porque uma casa legislativa como a minha lá de Criciúma, como a nossa lá, ela tem uma condição de dependência não do ponto de vista econômico e financeiro, mas de uma subserviência política, que aí é outra jogada. Mas se a gente trabalha com uma emenda impositiva, por exemplo, porque a gente devolve todos os anos mais de 15 milhões de reais ao executivo como um cheque em branco para ele fazer o que ele quiser, mas é um valor que vem para o legislativo, eu não vejo problema, né? E não é dar na mão de vereador 1 milhão, 2 milhões, não é isso, longe disso. Mas hoje já tem capitais que operam nessa perspectiva de emendas impositivas, como é Florianópolis, como é Porto Alegre. Tem algumas cidades aqui da nossa região que já têm tentado operar nesse aspecto, e eu defendo, porque acho que faz com que os vereadores criem, portanto, essa independência Uhum, política, sim. porque não vai depender mais das decisões que o governo vai, porque lá é assim, lá é uma política provinciana e acho que acontece em muitas cidades aqui da nossa região porque são muito semelhantes. Quantos cargos o vereador vai ter? Quantos que ele vai indicar para poder se sustentar e trocar isso e fazer isso em troca de voto com o prefeito? É isso. Você vira da base do governo, é assim lá. Essa é a perspectiva. E eu falo isso sem medo porque eu falo isso todo dia na tribuna. E você teria a possibilidade de ter virado isso se você quisesse. Já tive. Mas nunca, nunca me submeti. Porque eu jamais faria troca de voto, de valores, de concepção, de consciência por indicar alguém, né? Às vezes muitas pessoas me procuram assim, você não pode me indicar lá para trabalhar no seu... Olha, infelizmente ou felizmente eu sou vereador de oposição, não trabalho desse jeito mas é raro também me pedirem, porque eu nunca dei liberdade para me perguntarem, Uhum. me pedirem algo nesse aspecto. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho ninguém indicado na prefeitura, não tenho ninguém indicado, nenhum terceirizado da prefeitura, e nesse sentido eu posso dormir muito tranquila, porque ah, o que depende de mim é o meu trabalho e o efeito dele na sociedade, só isso. Fico pensando você como prefeita, como seria o oposto, né? Os vereadores te pressionando, já vai te preparando para esses desafios aí, porque, né? Se numa perspectiva futura você assume como prefeito, imagina você com esse brilho no olho que tem para dizer, gente, vamos organizar isso aqui que não precisa ser desse jeito, tendo a pressão da Casa Legislativa, É, porque você sabe como funciona, né? Não somente na nossa região, mas acredito que é um contexto Brasil, a gente não sei se algum dia a gente vai conseguir derrubar esse tipo de situação e transformar a realidade, mas também não podemos desistir, né? Acho que exato. se você está se posicionando desse jeito, vai ter outras pessoas se posicionando em outros lugares e a gente tem que crer que a política vai estar agregando pessoas com esse perfil. Agora, vereador, acha que a Câmara de Criciúma sofre muitas transformações para esse próximo mandato?
Acredito que sim, profundas. Acho que a gente vai ter uma grande mudança do quadro de vereadores. Acho não, é preciso dizer o que é perspectiva política, então, que é com base na conjuntura, mas o que também é matemática eleitoral. Em 2020, a gente teve lá em Criciúma 260 candidatos, um pouquinho mais que isso, 263 candidatos, mais ou menos. Porque era uma eleição que a gente estava experimentando o fim da coligação na proporcional, já desde a eleição anterior, mas a primeira eleição municipal sem coligação na proporcional, ou seja, tinha aquele candidato a prefeito e que, sei lá, tinha 5 partidos na coligação. Então, era uma chapa só, enorme, e dentro daqueles partidos ali tinha os candidatos prioritários e tudo acontecia, era um pega para capar e tudo acontecia ali por ali mesmo. Quando a gente chega em 2020, cada partido precisava colocar sua chapa inteira sozinho. Então, ninguém achava que o meu partido, por exemplo, ia conseguir montar uma chapa para eu ser candidata e com viabilidade, por exemplo. Sim. Mas eu mesma me dediquei muito a isso também, montar a chapa. Achar outras pessoas para serem candidatos também com possibilidade de se eleger vereadores. Então, eu fiz muito isso. Então, a gente foi para 2020 com a possibilidade de ter lá, até cada partido podia ter 25, 26 candidatos a vereador. E todos tinham que ter sua chapa. Então, no mínimo, tinha que ter uns 15, 14, por aí, não tinha certa obrigatoriedade, mas era a regra eleitoral. E aí, o que muda? Mudou, claro, da conjuntura, do ponto de vista da pandemia, essa mudança das regras eleitorais e o uso muito aprofundado das redes sociais. Aí, quando a gente vem para 2024, é uma mudança muito brusca, porque desde 2022 a gente já opera com as federações partidárias que impulsionaram e incentivaram as fusões de partidos. E o que é isso? Federação de partido é um grupo de partidos que pensa muito parecido para não correr mais aquele erro que vota num e elege outro, Sim. como acontecia com as coligações da proporcional. Isso não acontece mais. Também na perspectiva das fusões de partidos, foram aqueles partidos que não vão atingir um coeficiente eleitoral para continuar se mantendo como partido, mas, pô, aquele partido ali é parecido comigo, então vamos juntar, vamos fazer um só? Aí, então vai lá, DEM e PSL viraram União Brasil, né? É um exemplo. Uma federação, por exemplo, PSDB, Cidadania, a minha, PT, PCdoB e PV. Então, nesse cenário, o que mais muda, além das federações e das fusões de partido? Mudou que a regra eleitoral agora exige que você tenha que ter na sua chapa de vereadores, cada partido, cada federação, cada fusão, tenha que ter o número de cadeiras que tem no seu município mais um. Então, no meu caso, lá em Criciúma, nós somos em 17 vereadores. Então, nós precisamos ter 18 candidatos, o que já diminui bruscamente. Então, essa mudança ela vai ter um efeito direto nas câmaras de vereadores. Pela redução do número de partidos presentes e, portanto, pela renovação dos seus quadros também, na minha opinião. E acho que lá em Criciúma a tendência é que tenha mais cadeiras do PSD, mais cadeiras do PL. Talvez a gente consiga a bancada de oposição, né, da minha federação, por exemplo, talvez eleger 2, é a perspectiva. E acho que vai diminuir muito, muito bruscamente o número de partidos. Hoje nós somos em 10, mais ou menos. Até diminuiu agora, porque nessa janela de agora até 6 de abril, alguns já estão mudando. Então, mas nós éramos em 10 partidos. É muita coisa. Partido era o DEM, era o Avante. Né? O Avante hoje, infelizmente, feliz ou infelizmente, não vai conseguir montar uma chapa, porque não tem uma estrutura partidária para poder fazer isso. Então, o vereador do Avante deve migrar para outro partido muito em breve. Então, estão nesse jogo, assim, as coisas estão mudando. Acredito que talvez o Republicanos possa ter um peso do próprio prefeito atual para ajudar a fazer vereador. Então, o PDT também está nessa perspectiva. Então, tem algumas mudanças no jogo político lá da cidade. Muitas mudanças, quem sabe, na Câmara de Vereadores de Criciúma. E nós vamos agora fazer um desafio para a vereadora Giovana Mondardo. Após os comerciais, nós vamos desafiar ela a responder perguntas que ela não imagina sobre temas diversos na nossa roleta do palco político, né? Aceita esse desafio, vereadora? Tá aceitado, tá Então, aceito. vamos ver, então, como será a vereadora Giovana Mondardo na roleta do palco político depois dos comerciais.
você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim, um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. Tire suas dúvidas sobre serviços de despachantes em Araranguá com a Despachante Placar. A satisfação do cliente em ter a documentação do seu veículo de forma segura, com colaboradores experientes para dar agilidade em serviços de licenciamento, emplacamento, transferência de propriedade, entre outros serviços. Despachante Placar, de segunda a sábado, em horário comercial. E já voltamos aqui com a nossa roleta do palco político, onde a vereadora Giovana Mondardes vai ser convidada a girar esta roleta aqui, né? A gente estava falando aqui que eu sempre quis ser o Yudi quando eu era criança, não fui. E eu, a Priscila Alcântara. E então... agora nós vamos aqui, não vai vocês gritar PlayStation em casa, porque hoje o assunto é político. Mas a vereadora, ela aceitou aí o desafio de rodar a roleta e responder algumas perguntas que a gente vai olhar aqui na lista das perguntas que nós recebemos, super distintas, e ela aceitou o desafio. Vamos lá, roda a roleta, vereadora. Vamos ver onde é que vai cair essa dinâmica. Associações do terceiro setor. Vamos ver aqui o que nós temos de associações do terceiro setor. O terceiro setor auxilia demais o governo, já que suas atribuições podem muitas vezes alcançar trabalhos que o governo está vedado ou tem regramentos menos dinâmicos. Em seu município, existe algum serviço de relevância prestado por alguma organização do terceiro setor que você considera de extrema importância, seja ONG, OSCs, né, ou qualquer outro tipo de associação? Lá em Criciúma tem muitas, e acho que isso é um problema social, inclusive. Aliás, deixa eu refazer, um problema de governo, de gestão, enfim, mas que também está espalhado pelo Brasil inteiro essa experimentação. Quando a gente desfinancia alguns setores públicos, a gente acaba dependendo muito do terceiro setor. E nessa perspectiva, ela tem pontos positivos e negativos, né? Porque às vezes o terceiro setor vai ter condições de governança, de atuação muito mais dinâmica, como você mesmo falou, mas também os desafios que estão colocados sobre um setor que você não domina, um setor que não é público, né? Então, enfim, desafios que são pontuados. Dito isso, eu preciso pontuar que em Criciúma a gente tem muitas entidades do terceiro setor que têm uma contribuição extraordinária para a cidade. Posso citar aqui a Casa Guido, posso citar a nossa casa, a Casa Guido, que faz um trabalho com crianças, adolescentes e jovens com câncer. Posso citar aqui a nossa casa, portanto, que é com crianças, com questões da assistência social, com crianças órfãs, enfim, que trabalha nessa perspectiva, mas que é uma parceria público-privada lá. Então, mas acho que a mais, assim, a do meu coração é a Abadeus, que faz um trabalho de inovação social extraordinário. A Abadeus tem desenvolvido na cidade um trabalho já há muito tempo, faz 5 anos especificamente, que eu acho que isso se aprofundou na perspectiva da inovação social. E a inovação social é um termo que, de fato, mas o que isso quer dizer, né? Afinal, no fim do dia, é sobre achar formas inovadoras, o nome já diz, inovadoras, mas que sejam, de fato, transformadoras para aquela realidade. Na Abadeus, eles criaram eu vou dar o exemplo que eles fizeram lá. No Cristo Redentor, que é uma região da cidade que por muito tempo foi um bairro muitíssimo violento, com altos índices de homicídio, inclusive, eles acabaram conseguindo criar entidades, aliás, é uma sede muito grande de educação, de cursos profissionalizantes, cursos técnicos e incubadora de novos projetos, de ideias dessa comunidade que podem surgir ali de negócios. Então, eles criam ali um ambiente propício com assessoramento completo para você tirar do papel aquela ideia que você sonhou por muito tempo, e dali surgiram ideias extraordinárias que já são realidade na cidade, de jovens que hoje trabalham em indústria da tecnologia no Brasil inteiro, e acredito que o que eles fazem ali não é só uma questão de contribuição do terceiro setor, é uma contribuição social, de transformação de vidas, e quando eu compreendi essa mudança, fiz questão de levá-los no Ministério de Ciência e Tecnologia, e hoje eles estão no radar da inovação social no Brasil,
na pasta pelo desenvolvimento social e certamente serão referência. Muito em breve vai ter o 3º Fórum Internacional de Inovação Social ali em Criciúma, no dia 23 de abril. Já estou fazendo o convite. Muito legal. Então aí está feita também a propaganda a respeito dessas entidades que acabam, embora não sendo públicas, desenvolvem muitas vezes e transcendem seu papel, desenvolvendo projetos incríveis, como é o caso da Abadeus. Roda essa roleta aí que eu quero extrair mais aqui da vereadora Giovana Mondardo. Vamos ver. Planejamento. Opa! Vamos ver aqui o que temos de planejamento. O setor de planejamento do seu município funciona bem ou não existe secretaria destinada para esta importante atribuição no executivo? Não existe lá. Mas há uma coisa que se sobrepõe ao planejamento e à organização de gestão lá na minha cidade, que é o seguinte: poder econômico, interesses econômicos diversos, interesses políticos diversos que se associam e se atravessam e se confundem com o interesse econômico. Isso é um grande problema. Eu posso dar um exemplo disso porque há 2 semanas atrás a gente passou na Câmara um aditivo num projeto que a gente já tinha passado a liberação para construção, que era uma rua coberta. A rua coberta teve sua definição de onde ela seria, por exemplo, com base no interesse econômico de empresários locais, que precisava valorizar aquela região. Mas é uma região desconectada da região mais central, apesar de ser central. Não é exatamente um caminho. Os comerciantes daquela região já haviam sugerido uma outra região dali para poder fazer essa rua coberta, para poder incentivar o comércio, para incentivar a gastronomia, para poder fazer atividades importantes como a gente já tem ali em Sombrio, já tem em Nova Veneza, em outras tantas cidades. Acho que aqui em Araranguá também já tem uma rua coberta, não, se não me falha agora. Quase, né? Tô Semi-coberta, sabendo. ela tem umas partes. Tô sabendo. Então, nessa perspectiva, a gente, que legal, né? Eu acho que vai dar muito bom. A gente passou o orçamento para poder fazer essa construção da rua coberta. Eles não tinham apresentado o projeto ainda, mas seria desenvolvido e encaminhado à Câmara. Um projeto torto, né? E posso falar torto, inclusive, do ponto de vista literal, porque o aditivo que passou na semana passada para a gente foi justamente para compensar um prejuízo que a rua coberta, porque antes não era coberta, ela virou coberta, ela foi feita uma estrutura naquela rua, um calçamento um pouco mais moderno, mais adequado, mas ela virou coberta porque foi uma proposta de fazer a rua coberta para incentivar o comércio. Passou a causar um prejuízo para os comerciantes porque ela não tinha escoamento. Então, o escoamento acabou, não tendo escoamento, acabou causando prejuízo. Então, no momento de grandes chuvas, ela fazia, girava direto a água para a calçada não, quase para dentro das lojas dos comerciantes, por exemplo. Então, tem o setor de planejamento, mas infelizmente ainda o poder econômico e interesses políticos, eles são superiores e se sobrepõem a essa questão do planejamento. É a questão também na mesma perspectiva do plano diretor, por exemplo. Profissionais muitíssimos qualificados para esses ambientes, mas que infelizmente ficam submetidos ao desejo do prefeito e suas relações e costuras políticas de interesse econômico mesmo. Certo, interessantíssimo posicionamento sobre o planejamento. Vamos lá que eu quero extrair mais. A gente já estourou o tempo aqui, mas eu vou ter que perguntar mais algumas coisas. Educação. Bora. Vamos ver o que temos a respeito de educação aqui. O seu município paga o piso nacional dos professores? Você acredita que esta classe ela é respeitada em seu território ou precisa de maior atenção? Não paga. Não paga, eu tenho feito uma luta incessante sobre esse aspecto, né? Na perspectiva do piso nacional do magistério, que são os professores, especialmente da da educação básica, né? O piso nacional foi estabelecido logo no começo do ano pela DOU, né, do governo federal. E, através disso, foi estabelecido um valor de uma porcentagem de 3,62%, que, infelizmente, não é repassada na folha no município de Criciúma. Então, há uma reivindicação de um acúmulo, inclusive, do ano passado, que já não foi pago. Então, a gente tem um problema no serviço público da cidade, já histórico, e tudo que o prefeito pode tirar de direitos já garantidos, inclusive na própria Constituição, ele dá um jeito de tirar e acaba depois tendo que pagar direitos trabalhistas, precatórios, enfim, porque tudo isso vira
vira custo para a prefeitura, porque acabou levando, né? A gente acaba levando ao judiciário para ter essas decisões que já são entendidas pelo próprio STF, por exemplo, né? Então, no município de Criciúma, a gente tem um prejuízo muito grande nessa perspectiva do piso do magistério e também nessa perspectiva da desvalorização dos professores, da educação de maneira geral, porque quando a gente fala de educação, a gente não pode esquecer que no ambiente escolar a gente tem um conjunto de profissionais que ali também trabalham, né? São os serviços gerais, a merendeira, enfim. E hoje em Criciúma as merendeiras ganham abaixo do salário mínimo, para se ter ideia. Então, é uma perspectiva muito preocupante o que a gente experimenta lá na cidade. Também é uma luta sua, Também, então, vereadora. sim. Agora, vereadora, estouramos todos os tempos aqui, porque você tem muito conhecimento, a gente pode falar de tantas coisas com você. Já deixo meus parabéns aí pela sua postura, por como você se posiciona. E eu quero te convidar a deixar um recado para quem está nos ouvindo. Qual seria o recado da vereadora Giovana Mondardo, da professora Giovana Mondardo, enfim, dessa agente pública que você se tornou para as futuras gerações que estão te assistindo? Bom, eu vou olhar para lá, Isso então, pra para lá dar esse mesmo. recado, né? Bruno, primeiro eu te agradecer a W3 pelo convite, pelo carinho que eu sempre sou recebida aqui, dizer que é sempre um prazer estar com vocês. E sigo sempre à disposição, tanto aqui na Câmara de Criciúma, quanto para a região, quando eu estiver por aqui. Passo aqui para dar um abraço em vocês, agradecer demais mesmo. Bom, e eu vou deixar o recado, né? O recado, turma, certamente não desistam daquilo que vocês acreditam. Não se conformem com as injustiças e não sejam coniventes com aquilo que vai contra o direito das pessoas, que vai contra exercer a sua personalidade, o seu jeito. Sejam vocês mesmos, mas acreditem sempre num mundo melhor, porque esse mundo melhor é possível e a gente já está construindo ele. É isso. Maravilha, palavras ótimas. Muito obrigado mais uma vez, vereadora. E infelizmente, aí para nossa tristeza, né, teremos tanto a conversar, mas ela vai voltar aqui em outros Que bom. momentos. Nós vamos trazer ela para conversar sobre outras situações. Quem sabe quando assumir na Câmara Federal para contar suas experiências lá e seus projetos. Nós estamos encerrando mais um programa Palco Político. Convidamos você a assistir toda a nossa programação da W3 News, que tem aí uma diversidade gigante. Aí fala sobre esportes, né, política, os assuntos em destaque, né, entrevistando empresários e pessoas de destaque da nossa cidade. Nós temos aí uma programação muito vasta para que você possa nos acompanhar. E se você não conseguiu acompanhar essa entrevista desde o início, volte, que você não vai se arrepender de assistir tudo que nós temos aqui, porque a W3 News sempre tem a informação que te move.